Dá para começar, então. Podemos? Pode. Vamos. Esse tripé fica aqui atrás, não tem problema? O apresentador está... Vamos começar para não parar agora. Vamos. Aqui estamos, então, novamente com o programa Conversa da Mente, hoje com Douglas Dávila. Primeiramente, muito obrigada, Douglas, é um prazer estar contigo. Eu vou pedir para que o Douglas, então, fale um pouquinho da trajetória dele, considerando que hoje o assunto do nosso programa trata, da questão do orgulho LGBT, considerando que no mês de junho é um mês que a gente comemora, que a gente divulga, e compartilha essas questões muito importantes, que a gente tem que estar trazendo essas informações para que haja um enfrentamento das questões de preconceito que acometem essa população. Então, eu vou te pedir, Douglas, por favor, que fale um pouquinho de ti, da tua trajetória, para a gente começar essa nossa conversa da mente agora. Vamos lá, então, Paula? Estou muito feliz em poder participar desse espaço, porque é de extrema importância a gente poder trazer um pouco de informação para a população, para falar sobre os direitos da população LGBT, que muitas vezes o preconceito ele acaba se tornando cada vez maior pela questão da falta de informação, Falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Douglas Dávila, eu tenho 27 anos, e sou ativista da pauta de direitos humanos, num todo, e principalmente da pauta dos direitos da população LGBT. Eu já coordenei a política estadual de diversidade sexual aqui do estado do Rio Grande do Sul. Também já fui conselheiro estadual representando a mesma secretaria no Conselho Estadual LGBT aqui do estado, Eu representava a secretaria. E faço parte também, que eu sou membro convidado da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente já vem com uma trajetória bem grande e militando sempre, Porque eu acho que no momento que tu te reconhece como uma pessoa LGBT, eu acho que a militância já tem que nascer contigo, Porque todo dia é um desafio, a gente sempre sai de casa pela manhã, a gente não sabe se vai voltar para casa, referente a toda essa violência que a gente vem vivendo diariamente e tomando uma proporção gigantesca, Então, esse sou eu. E nunca, não há um momento específico para a gente estar trazendo essas informações. A gente tem o mês de junho, sim, que simboliza, essa questão do orgulho, é uma questão histórica, que daqui a pouco o Douglas vai trazer para a gente também, para a gente compreender, se familiarizar, o porquê que existe, essa data, a importância disso, mas haver um enfrentamento de externalizar sua identidade, sua orientação sexual, também favorece para que outras pessoas tenham mais empoderamento e desmistifique, esse lugar de exclusão, esse lugar estereotipado que produz essa violência a partir do preconceito, Bom, mas a gente não tem como falar, da questão da visibilidade LGBT sem compreender o que significa mesmo esta sigla, Douglas? Eu vou pedir para o Douglas, então, trazer para a gente essas informações. Isso é um ponto bem importante, porque a gente vê na mídia, a gente vê em algumas falas e escuta a sigla LGBT, às vezes a gente vê LGBTQI+, LGBT XYZ, como eu sempre brinco. Então, essa sigla, eu gosto sempre de frisar ela, que ela é uma sigla que ela é definida em conferência nacional, E essa última sigla LGBT, ela foi definida no ano de 2016, numa conferência nacional que aconteceu. Então, de lá para cá, foram fazendo a inclusão de algumas letrinhas, de outras letras, Então, só que algumas instituições e alguns órgãos, alguns movimentos que acabaram fazendo essas alterações por conta própria, Então, mas em órgãos governamentais, principalmente o governo do estado, a gente acaba utilizando sempre a sigla LGBT, porque ela é uma sigla que ela foi definida, em conferência nacional. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada letrinha, porque eu acho que é importante para a gente entender, um pouquinho. Então, o L,
ele vem representando as mulheres lésbicas, né? Então, são mulheres que sentem atração física ou física por outras mulheres. O G, que são os gays, que são homens que sentem atrações por outros homens também. O B, que não é de biscoito, é de bissexual, que são pessoas que sentem atrações por pessoas dos dois sexos, tanto masculino quanto feminino, são os bissexuais. E o T, que vem trazendo toda a população de travestis, transexuais, mulheres trans e homens trans. Então, para a gente entender um pouquinho do que significa cada letra. Depois tem o I, que é intersex, que é o antigo, como se chamava antigamente, que era o antigo hermafrodita, né? São pessoas que nascem com os dois sexos. Então, tem uma grande variedade de letrinhas, né, que existe hoje. Cada dia tá surgindo uma letrinha diferente, que a gente vai aprendendo, porque a gente tem que estar sempre estudando referente a cada letrinha que vai surgindo, porque para a gente do movimento também, algumas coisas acabam se tornando novas, então a gente tem que estar sempre atento a todas essas letrinhas. E outra questão que a gente também pode trazer, né, algumas informações o Douglas pode esclarecer para a gente, que existe uma diferença entre a orientação sexual e a identidade sexual também, né? O que pode trazer? Nas minhas palestras eu tenho uma lâmina que eu gosto de usar, que é o biscoito sexual. Então ele é aquele biscoitinho do filme Shrek. Então ali ele traz toda uma explicação mais lúdica e mais clara, né? Mas trazendo um relato rápido, a nossa identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É a forma como que a gente se identifica. Vamos supor, eu nasci como homem, com o sexo masculino, mas eu me identifico como mulher. Então, eu seria uma mulher trans. Ou se eu nasci como mulher e me identifico como homem, eu seria um homem trans. Então, tem a questão que as pessoas confundem bastante sobre a diferença entre uma travesti e uma transexual, que as pessoas acham, a mulher que é uma mulher transexual, ela faz cirurgia, por isso que ela é transexual. E travesti é porque consegue ficar com o seu sexo biológico, não precisa fazer cirurgia. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é a forma com que a pessoa se sente, a forma com que a pessoa se identifica. Então, não necessariamente a pessoa necessita fazer uma cirurgia para se identificar como transexual ou como travesti. Então, depois a questão da orientação sexual, né? A orientação sexual é por quem, eu sempre brinco, a gente se apaixona, por quem o nosso coração bate. Então, são coisas diferentes. No meu caso, eu sou um homem cis, gay, então eu sou uma pessoa cisgênero, mas a minha orientação sexual é por outros homens, então eu sou um homem gay. Então, gênero, né? Porque o sexo biológico... Oi? E o sexo biológico é o sexo com o que a gente se identifica, né? E daí depois tem a questão da nossa expressão de gênero, né? Que a gente acaba utilizando, vamos supor, tem homens gays que são mais afeminados, tem mulheres lésbicas que são mais masculinas. Então, essa é a nossa orientação da nossa identidade, nossa expressão de gênero, que é da forma como que a gente se expressa, né? E aí a gente desmistifica e desconstrói aquela fala de que é uma opção sexual, né? Não se opta por isso, né? Não é uma escolha. Eu sempre brinco bastante, porque eu estive numa palestra há algum tempo, e no momento em que o profissional estava falando, ele falava o tempo todo em opção sexual. Desse gente, eu não acordei hoje de manhã, me olhei no espelho e disse, que vontade de ser gay. Hoje eu quero ser gay. Amanhã eu não sei se eu quero. Então, não é uma opção, é a tua orientação. E também o termo orientação também não é 100% correto. Então, tem uma discussão muito grande em volta dessa questão da orientação também. Porque a orientação, tu também está sendo orientado, né, a ser aquilo. Então, existe mas
não é uma opção, então é o mais fácil utilizar a orientação sexual. Uhum. E bom, daí se a gente for pegar por esse viés da orientação, junto com o que a gente acabou de falar da sigla, né, LGBT, a gente pode ter uma perspectiva, né, de que a nomeação, né, a própria sigla, é uma orientação, né? Porque orienta os sujeitos a terem compreensão da sua identidade, né, das suas questões de gênero, né? Uhum. E que é importante, e é por isso que a gente está aqui agora, o Douglas está falando conosco, né? Trazer essas informações, porque isso. Só um minutinho, aconteceu alguma coisa aqui. Caiu o teu vídeo. Caiu, né? Só o vídeo, o áudio eu escuto. Aconteceu algo. Resfriando. Peraí. Aqui já tem que usar fone. Tá. Que o volume dele é muito alto, vai dar microfone. Tá me ouvindo bem aí? Escuto sim. Eu posso ir? Deixa eu ver se eu consigo escutar ele aqui. Tá me ouvindo bem aí, Douglas? Bem. Agora vai? Onde é que eu parei? Ele tá grande esse fone aqui. Acho chique, vai mudando de cenário. Que bom que tu acha chique e eu acho chato, né? Não, a tecnologia às vezes tomba a gente. Né? E eu não tenho nenhuma habilidade com ela. E eu não me lembro onde é que a gente parou. Nós estávamos falando da questão da importância, né, da diferenciação da orientação sexual e da opção sexual, né, que às vezes as pessoas confundem muito e como eu disse anteriormente, a questão da falta da informação, né, as pessoas não sabem como fazer uma abordagem, como tratar ou como falar, né. O que reforça, por vezes, alguns conflitos internos, né, nos sujeitos, na população, né, que se identifica, né, com uma dessas categorizações, né, da LGBT. E por isso que precisamos usar de diferentes espaços também, e acredito que tu tenhas, né, até pela tua trajetória, né, de levar essas informações para as comunidades, para as escolas, né, para os diferentes meios que a gente possa estar acessando e desmistificando, trazendo a informação para que essas pessoas também consigam gerir, né, aquilo que se identificam e que é tão... Diga. Sim, eu acho que isso é uma coisa muito importante, mas o principal, eu acho que é a forma com que você vai abordar a temática para o público que você vai
vai falar naquele momento ali, que nem a abordagem que eu faço trabalho bastante com jovens da periferia, principalmente, onde a gente faz toda uma fala e uma abordagem sobre a questão da diversidade sexual. Então, a abordagem, a linguagem que eu acabo utilizando com eles tem que ser uma linguagem mais despojada, sem tanta teoria, assim, sabe? Falar um mais popular. E quando eu vou abordar em outros espaços, quando eu estava no estado, eu ia muito para o interior fazer palestras. Então, cada espaço, tu tem que sentir o teu público para te poder fazer a abordagem. Então, tanto nas minhas falas, nunca foi uma fala muito agressiva, tipo, estamos aqui, nos aceitem e acabou. Eu acho que a gente tem que levar a informação, a gente tem que trazer de uma forma mais clara para essas pessoas o que é, o que significa, e para que as pessoas possam entender, né? Então, a gente sempre trabalha no início das falas, falando sobre a questão do preconceito, mas não somente o preconceito voltado para a população LGBT, e sim um preconceito num todo, né? Eu sempre pergunto para as pessoas se a gente está preparado para trabalhar com essa diversidade que a gente vive num mundo muito diverso, né? E quando se fala em diversidade, não é apenas a diversidade sexual, a diversidade de gênero, então é uma diversidade muito mais ampla, onde a gente pega a questão racial, a questão da diversidade religiosa, entre várias outras temáticas que a gente acaba abordando, para aí sim a gente entrar na temática na qual a gente quer abordar, que é a questão dos direitos da população LGBT. Então, não adianta a gente impor algo para as pessoas, então a gente tem que tem que fazer todo um trabalho para depois chegar na cereja do bolo, que é o assunto principal que a gente quer falar. E isso é muito importante. Quando o projeto de ter criado e de ter desenvolvido no governo do estado, quando eu estava como coordenador de diversidade sexual, foi um projeto de oportunidade para a população de travestis e transexuais que estavam na penitenciária estadual de Charqueadas. Então, esse projeto ele era um projeto piloto, né, que ele seria depois implantado em outros presídios onde tem a cela específica para essa população, né? E foi muito bacana, só que no decorrer das nossas atividades, a gente fez várias oficinas com essa população dentro do presídio, e a gente foi sentindo que a gente começou da forma errada. Estava bom para a população que estava sendo atendida lá por nós, mas a gente viu que a gente começou do formato errado porque a gente não levou essa informação para os servidores. Então, a gente foi sentindo essa necessidade que, poxa, a gente começou pelo lado errado. Então, a gente foi vendo a necessidade, porque eles não sabiam como lidar com elas. Então, a gente tinha que trabalhar primeiro com eles, levar essa informação, explicar quem é essa população, para depois, sim, a gente levar a oportunidade para elas. Mas foi um projeto incrível que a gente fez durante 6 meses, lá na PEC Encharqueadas, onde a gente levou diversas oficinas e teve uma mudança muito significativa na vida dessa população que passou pelas atividades. Então, eu mesmo tive a oportunidade de fazer a primeira oficina, onde a gente falou sobre os direitos da população LGBT, né? Depois a gente viu que elas estavam muito agressivas, muito tensas, também por toda a questão do ambiente que elas estavam, né? E a gente foi montando toda uma logística e pensando como é que a gente ia conseguir melhorar esse relacionamento com elas. Então, a gente começou com oficina de teatro, onde a gente trabalhou com jogos corporais. Depois, a gente levou uma oficina de dança, para também mexer o corpo. Depois, agora a gente já conseguiu dar uma amolecida no coração delas. Agora, vamos dar ênfase na beleza, onde que a gente levou oficina de corte de cabelo, uma oficina de maquiagem, a gente levou a oficina de empreendedorismo, e uma das que eu mais tenho, a mais emocionante de todas, porque elas não têm espelho lá dentro do presídio, enfim, né? E eu levei um espelho bem grande, e onde eu coloquei uma por uma sentada na frente do espelho e fiz 4 perguntas para elas, e uma delas foi como elas eram antes das nossas atividades e o que elas estavam vendo naquele momento no espelho.
Então, esse foi o momento mais emocionante, assim, da nossa oficina, da nossa atividade, porque ali eu pude ver o quão importante estava sendo aquilo para elas e a mudança que eu estava fazendo na vida delas. Então, tanto que algumas saíram depois da penitenciária e me procuraram no trabalho, na secretaria, para me falar, olha, não estou mais trabalhando com prostituição, estou trabalhando, consegui um emprego, consegui voltar a morar na casa dos meus pais, que essa é a grande dificuldade dessa população, principalmente da população de travestis e transexuais, né? E isso é muito importante, mas a gente vai sentindo, como eu estava falando antes, a gente vai sentindo o público para poder fazer aquela fala específica para aquele público, né? Uma abordagem diferente. Exatamente. E que interessante, né? Porque muitas vezes o preconceito ele surge dentro do sistema familiar, dentro do próprio ambiente. E aí a fala que produz o pensamento, como tu estavas trazendo, excelente projeto, né? Muito significativo na vida delas, né? Porque se produziu pensamento, se produziu reflexão. E que essas reflexões, elas têm que estar em diferentes contextos, como tu disse, diferentes públicos e acessível a esses públicos, né? Aí eu, como psicóloga, também me vem, né, assim, a memória de uma oportunidade onde eu também trabalhei esse componente, né, dos direitos sexuais, reprodutivos, e a questão da prevenção, né, as ISTs, HIV, AIDS, e era um trabalho junto à Secretaria da Saúde e à Secretaria da Educação, para capacitar educadores, para que esses educadores capacitassem jovens, desenvolvessem jovens multiplicadores dentro das escolas, para eles transmitirem a informação para a comunidade. E não era possível, eu compreendo bem o que tu traz, assim, não é possível a gente trazer de uma forma verticalizada a informação. Não tem como a gente trazer, bom, vamos falar, né, da questão da sigla, vamos falar dessas questões mais técnicas, né, que nos norteiam, sem produzir um espaço de acolhida, um espaço de expressão, para que essas pessoas que serão as pessoas que irão transmitir, olhem para as suas questões anteriormente, né? E aí eu me deparava com isso, né, com educadores que não conseguiam, né, gerir as demandas relacionadas às identidades e orientações sexuais, porque tinham no seu histórico de vida algumas questões não elaboradas com a sua própria sexualidade. Aí entra o que tu falou, né? Que lá no projeto que vocês desenvolveram, vocês perceberam a importância de também trabalhar com os servidores, porque faz parte de um conjunto. Então, a gente tem que estar buscando pulverizar e intervir em diferentes contextos, porque os sujeitos, independente da sua identidade e orientação sexual, eles se inserem nesses lugares e são atravessados por esses lugares, são atravessados pelas representações e forma que essas pessoas lidam com a imagem que é captada por eles. E a gente tem que estar falando e falando e falando repetidamente, porque a gente intervém, a gente trabalha as questões emocionais, né, daquele que está se descobrindo, porque quando a gente fala de descoberta, não é algo que acontece exclusivamente dentro do contexto LGBT. Todos nós nos descobrimos, né? Em algum momento da vida a gente identifica alguns traços da nossa personalidade, a gente vai nomeando a nossa identidade e vai buscando espaços sociais para executar os nossos papéis. E aí, considerando a questão da população LGBT, esses espaços eles ficam mais estreitos, né? Mais resumidos. E aí, esse projeto que tu compartilha com a gente aqui, né? De perspectivas que foi desenvolvido com as trans, né? No presídio, oferece isso, né? Uma amplitude, uma diversidade também de lugares e oportunidades que todos nós temos direitos, né? Belíssimo. E essa população, principalmente a população trans, acaba, a grande maioria, né, uma grande parte, acaba indo para a prostituição por falta de oportunidade, né? Daí, até uma amiga comentou comigo uma vez, ela era gerente de uma loja, eu disse assim para ela,
conversando com ela, até falei da questão da dificuldade da empregabilidade para a população trans, não só para a população trans, para a população LGBT, mas a população trans é que mais sofre com isso, né? Daí eu disse, mas capaz, isso não acontece, daí eu disse assim, isso tu acha que não acontece, mas acontece muito. Daí eu disse assim, então, quantas pessoas trans eu posso mandar para fazer uma entrevista na tua loja? Uma. Primeiro, tu vai contratar pessoa trans, vai lá botar ela para trabalhar na tua loja. Teus clientes vão acabar não entrando porque tem uma pessoa estranha ali dentro, uma pessoa trans. Não vão conseguir, a pessoa vai ser demitida porque não vai conseguir bater a meta porque as pessoas não vão querer ser atendidas por aquela pessoa. Outra, ela talvez não vai nem passar na entrevista porque não tem nem escolaridade. Porque quando está no ensino médio, ela não consegue nem concluir o ensino, no ensino fundamental, ela não consegue nem concluir o ensino fundamental pela questão de todo o preconceito que ela sofre na escola. Daí muita gente diz, não, mas é porque a população não consegue ficar na escola, não é porque elas escolhem ir para a prostituição, não é uma questão de escolha, é uma questão de não tem oportunidade, não tem o que fazer, ou é aquilo, ou o que tu vai fazer da vida, sabe? Então isso é muito, por isso que a gente tem um número muito alto de profissionais do sexo da população trans, né? E é por causa disso, é por causa da falta de oportunidade. Como você falou da questão também de trabalho nas escolas, a gente acabava fazendo muita palestra também nas escolas, para diretores e, enfim, alguns professores. E uma das questões que mais trazia na discussão foi quando veio o boom da questão da utilização do banheiro para a população trans, onde na própria escola alguns professores fazem a exclusão dessa população, porque uma professora disse que tinha uma ótima ideia, ela me disse que ela tinha uma ótima ideia de fazer um banheiro só para a população trans e para a população LGBT. Eu disse, olha, adorei a tua ideia. Então tá, então a gente vai fazer um banheiro para a população trans, a gente vai fazer um banheiro para as pessoas gordas, a gente vai fazer um banheiro para as pessoas negras, então a gente vai virar a escola só em banheiro, né? Só banheiro. Então, ao invés de lidar com a situação, de provocar uma discussão, de conversar, não. E algumas escolas acabam escondendo e pedindo para essas pessoas, os adolescentes que estão se identificando como trans, utilizar o banheiro das pessoas com deficiência ou utilizar o banheiro dos professores para não gerar nenhum desconforto nos outros alunos. Então, para você ver que a exclusão ela começa muito cedo, né? Quando não começa dentro de casa com a família, que expulsa, põe para fora, enfim, né? Então, isso é uma das coisas que a gente ainda, infelizmente, luta bastante contra isso, né? E falando em luta, então, né, Douglas, aproveitando esse gancho, né, assim, e a gente estava falando, né, do mês de junho, né, que é um mês que representa o orgulho LGBT, e esse mês, esse orgulho, essa data, né, toda essa campanha de visibilidade, né, não surgiu do nada, né, isso tem uma história, né, é uma luta também, né. Traz pra gente essas informações, por favor. Bom, o dia 28 de junho, né, desde 1969, ele é conhecido como o Dia Internacional do Orgulho LGBT, porque foi quando ocorreu em Nova York a revolta de Stonewall, que era um bar onde tem até um filme na Netflix que é muito legal, quem puder tiver a oportunidade de olhar para também entender um pouquinho mais da história, que foi uma revolta da população, um bar LGBT, e onde a polícia batia todas as noites, acabava levando presos a população LGBT, e isso é uma coisa que não acontecia só lá em Nova York. Isso aqui, bem antigamente, acontecia muito aqui, principalmente aqui em Porto Alegre, onde vários relatos de pessoas, principalmente de pessoas trans, que trabalhavam como profissionais do sexo, onde a polícia fazia as batidas, onde pegava elas, levavam elas para o presídio, e, enfim, né, todas as noites isso acontecia. Então, o mês do orgulho LGBT, ele traz essa data do dia 28, né,
porque da revolta de Stonewall. Então esse mês, ele é um mês, todo dia, na verdade, é o dia de visibilidade, mas esse mês, sim, ele é um mês atípico, onde que a gente comemora com diversas ações, esse ano foi um ano diferente, onde as paradas, principalmente, foram em um formato online, palestras, então aconteceu muita coisa online, né? Mas é um mês que a gente tem... é um mês de termos orgulho de quem somos, né? Isso é muito importante. Mas durante o ano nós temos diversas datas alusivas a cada letrinha, né? Principalmente também o dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, que também traz toda a história da população trans, né, de luta, enfim, que é uma população que, entre todas as letrinhas, é a população que mais sofre, né, preconceito, e, enfim. Então, esse mês do orgulho, e já fazendo um outro link, sobre a questão dos direitos dessa população, né, então... A gente já vem há alguns anos conquistando alguns espaços e conquistando alguns direitos, né? E um deles, que foi da passar a data certinha, dia 13 de junho de 2019, que fez um ano agora, né? Que foi quando o STF decidiu que a criminalização da LGBTfobia, né? E isso é uma das conquistas muito importante para nós, né? Porque a gente ainda não conseguiu conquistar tudo que precisamos conquistar, mas estamos no caminho, né? Então, isso foi um marco muito importante para nós, que aconteceu agora, fez um ano da criminalização da LGBTfobia, que o STF também reconheceu como um crime de racismo, junto com um crime de racismo, né? E dentre outras conquistas de direitos, em 2012 também, foi quando, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, quando a população de travestis, transexuais e homens trans tiveram a oportunidade de ter a carteirinha de nome social, com o nome que a pessoa se reconhece. Já no ano de 2019, a gente conseguiu, aqui no estado do Rio Grande do Sul, um provimento onde a gente conseguia fazer alteração de prenome e gênero dentro do registro civil. Então, foi uma conquista muito importante também, principalmente para a população trans, né? E, enfim, agora também, recentemente, no dia 8 de maio, foi quando, antigamente, a população, principalmente de gays, não poderiam fazer doação de sangue, né? E a partir de agora, o STF também decidiu que a gente pode, sim, fazer doação de sangue. Isso é uma coisa muito, muito importante também, da gente poder estar fazendo um pouquinho mais... ajudar um pouquinho mais, né, a população num todo, e até fiquei muito feliz, agora em função do coronavírus, não tinha como doar sangue, disse, não, eu quero doar sangue, porque eu sempre quis, nunca pude, agora eu posso, eu quero, eu já marquei correndo para segunda-feira para poder fazer doação de sangue, e isso é muito importante para nós, né, porque são várias conquistas que a gente vem tendo ao longo dos anos, né, mas a gente ainda tem que conquistar muita coisa, né, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo, e um ajudando o outro, a gente vai chegar lá. É um trabalho contínuo, né? Um processo, e realmente, né? Foram vitórias muito significativas, e nesse quesito, né, da doação de sangue, a gente percebe esse afastamento da patologização, né? Da representação de doença, né? Não há doença diferença, né? A diferença é a normalidade. O que há de mais normal entre todos é a diferença. Todos temos as nossas questões de diferença, né? É verdade. Mas ainda falando, né? Apesar de a gente estar falando das vitórias, a gente tem que pensar também nos meios que existem de acolhida para a população LGBT que se vê vítima de algum tipo de violência. Né? Então, assim, acho que é importante até para a gente já ir dar um fechamento nessa fala, né, para produzir pensamentos, para que as pessoas possam refletir sobre as questões que a gente trouxe. Também trazer isso, né, quais os recursos que essa população encontra para, diante de questões de violência, elas possam ter uma acolhida, um encaminhamento para esses casos. Infelizmente,
a gente ainda sofre muito com essa questão, principalmente em alguns casos de homicídios, principalmente um caso que eu vou trazer aqui para vocês, é onde aconteceu um assassinato de uma mulher, de uma travesti, uma mulher trans, e no BO a pessoa colocou como homem. Então, porque na cabeça da pessoa era um homem vestido de mulher. Então, isso nos dificulta muito em ter dados para que a gente possa desenvolver ainda mais políticas públicas para a população, né? Enfim, em diversos casos que acontecem de homicídios, porque a população LGBT o Brasil, na verdade, é o país que mais mata LGBTs no mundo, né? Então, a gente até consegue aproveitar alguns dados do Grupo Gay da Bahia, que é onde que a gente tem alguns dados específicos, né? E da população trans, a gente tem algumas redes a ANTRA, me fugiu o nome da outra rede agora, mas a ANTRA é onde que ela traz bastante informações também da população trans que enfim, é vítima dessa violência toda, né? E quando a gente fala em violência com a população LGBT, são crimes horríveis, assim, então são várias facadas, são vários tiros, e a gente vê que realmente é um crime de ódio mesmo, de não aceitar aquela pessoa de como ela é, e acontece muitos casos de homens héteros, casados que se relacionam com profissionais do sexo, travestis, então, enfim, por ter aquela figura feminina ali, sabe? E depois disso acabam se arrependendo e, enfim, cometendo um homicídio ou cometendo um suicídio, enfim, acontece diversos casos que a gente acaba não entendendo, né? E isso é um dos fatores maiores. Mas a gente já, antes da gente iniciar aqui, tá, estava falando com o pessoal da ANTRA, só no primeiro semestre agora, a gente já teve um aumento de 39% de assassinato à população, principalmente à população trans. Então, é um número muito significativo que vem aumentando muito, 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 muito. Mesmo agora, toda essa pandemia que a gente vive, né, os assassinatos não param e, enfim, são, como eu disse, são crimes de ódio, crimes que acabam mexendo muito com a gente, e no momento que eu estava como gestor, eu não tinha proporção de tudo isso que acontecia aqui dentro do estado, porque a gente tem um canal, né, que é o Disque 100, que é o Disque Denúncia, o Disque Direitos Humanos, né, por onde as pessoas podem fazer suas denúncias por esse canal, onde chegavam até nós na coordenadoria e a gente fazia os encaminhamentos para os departamentos de sua competência, acionava o Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. Só que as pessoas, a população também acaba não aceitando muito o Disque 100 e acaba não registrando as denúncias. Isso também dificulta o gestor a desenvolver políticas para essa população, né? Uhum. E vale acrescentar, né, que o Disque 100, ele é um órgão, né, de atendimento a diferentes violações dos direitos humanos, tá? E tem que haver destaque que qualquer pessoa pode entrar em contato com o Disque 100 e que as informações serão mantidas em sigilo. Inclusive, violências, né, no sentido, a violência psicológica, a violência física, qualquer tipo de violência, temos o Disque 100 como recurso. E expor, achar espaços de acolhida, de fala, de reflexão, de reinvenção, né, de inserção, né, como foi citada a tua vivência com o projeto junto às apenadas trans, né, que vai oportunizando uma amplitude de perspectivas. Só um detalhe, assim, que eu não posso deixar, né, passar em branco, né, eu uso muito também essa expressão, né, do entre aspas, né, os homens héteros, né, que acabam buscando os profissionais do sexo trans, né, para alguma aventura, vou colocar entre aspas a aventura também, né, e que mais tarde se percebe que
esses, né, passam ao perfil, por vezes, né, do violentador, né, do agressor, né, de acordo com o seu histórico. Há questões, certamente, nesses sujeitos não trabalhadas com a sua sexualidade, né, que ao ver a diferença do outro, identificar... Há questões, certamente, né, desse sujeito, né, que não são identificadas, que não são olhadas, mas que ele identifica no outro, a partir do diferente, a partir do outro que se oportuniza a externalizar e vivenciar o que não foi, a partir do outro que oportuniza externalizar e vivenciar o que não foi vivenciado por si, né, trabalhado por si. Isso na psico a gente chama, na psicanálise, né, de mecanismo de defesa do ego, a projeção, né? O que há em mim eu não suporto em mim, eu identifico no outro, projeto no outro para me aliviar, né? Então, essa expressão do entre aspas é algo muito importante. Esses comportamentos de agressão valem ser observados, que muitos deles são retratos de questões que estão implícitas, internalizadas nos sujeitos que não se aveem com isso, que não se responsabilizam e trabalham isso, e que responsabilizam o outro, projetam no outro, e aí a gente tem aí configurações muito impactantes, inclusive, né, de alternativas para solucionar o que na realidade está dentro daquele sujeito e não é, né, no caso, o outro que é responsável por isso. Por isso que foi importante eu voltar o hétero, né, entre aspas, né, e o que é a lista, né, a gente se oportunizar a ser o que é, né, acho que é uma bela mensagem para a gente ir dando esse desfecho, assim, de que somos diferentes, né? Em tudo, né? Não teremos, mesmo iguais, somos diferentes, né? Eu sempre digo que graça teria se fôssemos todos iguais, usássemos todas as mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo, que graça teria o mundo se fôssemos iguais, né? Então, eu acho muito linda e eu gosto muito de toda essa diversidade que a gente vive. Eu, particularmente, eu moro aqui em Porto Alegre tem 4 anos, e um dos lugares que eu mais gosto de ir é no centro. Porque no centro de Porto Alegre você vê uma diversidade gigantesca, você vê sotaques diferentes, você vê pessoas diferentes, com culturas diferentes. Então, isso é muito lindo, isso é muito gostoso da gente ver e da gente vivenciar, porque a gente acaba aprendendo um pouquinho com cada um. Exatamente, a gente aprende muito a cada encontro, a cada observação. Nós não estamos prontos, a gente não termina assim. É só o fim da nossa vida que encerra esse aprendizado, né? Então, assim, teríamos muito mais o que conversar, né? Certamente teremos outras oportunidades. É sempre um prazer ter essa troca contigo, Douglas. Espero que quem nos acompanhou possa refletir, possa observar, né, que é importante a gente estar dando visibilidade a esse assunto dia a dia, independente do mês de junho, independente do dia 28 de junho, independente da sua identidade sexual, da sua orientação sexual, né, temos que externalizar e falar, né, sobre essas questões que fazem parte de todos nós, né? Então, assim, te agradeço muito, né, pela tua disponibilidade, parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Eu sou admiradora, né? E quem sabe na próxima, em outros momentos, a gente possa estar junto, compartilhando e levando mais informações para desmistificar e enfrentar o preconceito. Claro, eu fico à disposição e fico muito feliz, porque é muito importante para nós poder participar e poder ter esses espaços onde a gente possa trazer um pouquinho que seja de informação, né? Porque isso é muito importante, porque a gente vive num mundo muito machista, muito preconceituoso, então eu acho que no momento que a gente tem espaços de fala, a gente consegue, querendo ou não, mexer um pouquinho no coração das pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, fico muito feliz em poder ter participado hoje com você, matar um pouquinho da saudade, e fico à disposição sempre que precisar, sempre tiver alguma dúvida, estou aqui.
E vale acrescentar que quando a gente fala, não é só o outro que ouve, a gente também ouve, né? Por isso que a gente tem que falar É muito, uma né? troca, essa troca ela é uma coisa muito incrível, né? A gente sempre acaba aprendendo um pouquinho. Eu com os jovens, o meu trabalho que eu faço com os jovens, eu saio de lá assim, ó, carregado de tanta coisa boa, porque eu aprendo, eu sempre digo que eu aprendo mais com eles do que eu levo para eles. Então, isso é muito importante. Sem dúvida. Aprendi mais um pouco contigo, sempre um prazer aprender contigo. Obrigada, Douglas. Obrigada, um grande beijo. Beijão. Até a próxima. Beijo. Tchau, Obrigada. tchau. 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 Maravilhoso. Obrigada, Douglas. A gente se fala. Vamos falar mais, né? Me manda notícias. Vamos sim. Vamos sim. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Ai, eu tô congelando, eu tava tremendo ali, tava olhando de ti. Tremendo embaixo da mesa.